Olá, você está no canal Bendito e hoje nós vamos encontrar o rei Ezequias vivendo duas experiências marcantes e estressantes. A nossa tendência é pensar que quando somos genuinamente fiéis a Deus, estamos imunes de qualquer tipo de ataque. No entanto, a experiência de Ezequias e de inúmeros outros homens e mulheres de Deus nos diz o contrário. Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu o reino de Judá com seu exército e estava resolvido a atacar Jerusalém. Isso fazia parte da sua campanha mais ampla em toda aquela região, que já tinha incluído a conquista das tribos do norte de Israel. Parece ser uma estranha resposta de Deus à fidelidade de Ezequias, que nós vimos nos capítulos anteriores, o fato de um forte inimigo invadir o seu reino, o reino de Judá. Na realidade, o cronista omite alguns fatos aqui que apontam para algumas falhas do rei Ezequias e que culminaram nessa invasão. O cronista omite esses detalhes para apresentar apenas a face fiel do rei de Judá, mas sua principal preocupação é destacar a singularidade e o poder supremo do Deus de Israel sobre a história do seu povo. Essa invasão agressiva do rei Senaqueribe foi um acontecimento que se tornou uma ocasião para testar a fé e os recursos do rei Ezequias. Ao saber da intenção do rei assírio, ele rapidamente tomou medidas práticas para a defesa de Jerusalém, que era a capital do reino de Judá. Depois reuniu todo o povo e lhes deu uma palavra de encorajamento, lembrando que com eles estava alguém maior do que aquele que estava com o rei da Assíria, o Senhor Deus, para os ajudar e para guerrear as suas guerras. Enquanto a maior parte do exército da Assíria estava ocupada em Laquis, que era uma importante cidade e fortaleza de Judá, Senaqueribe enviou alguns homens a Jerusalém para preparar o cerco da cidade. Os discursos dos servos do rei da Assíria seguiu o padrão familiar da guerra psicológica, tentando separar o povo do seu líder e intimidá-los para que eles se submetessem. Além disso, o povo foi desafiado o tempo todo em sua confiança no Senhor. Os assírios diziam que o Deus de Israel não era mais capaz de livrar o seu povo do que os deuses das terras que eles já haviam conquistado anteriormente. A blasfêmia e a arrogância de Senaqueribe e dos seus oficiais eram ao mesmo tempo um desafio e uma afronta à honra e ao Deus de Israel. O discurso dos servos assírios pretendia destruir a confiança do povo em Deus. Se Ezequias não fosse cuidadoso, os argumentos usados pelos servos enviados pelo rei assírio começariam a fazer sentido, quando na verdade era lógica demoníaca por completo. O rei Senaqueribe também escreveu cartas blasfemando contra o Senhor Deus de Israel para atemorizar o rei Ezequias e o povo. Mas o rei, junto com o profeta Isaías, orou e clamou ao Senhor com humildade e fervor. E a resposta veio. E para fazer o trabalho, o Deus de Israel não se preocupou em sair do seu trono. Ele não reuniu um exército de 100.000 anjos. Ele chamou um anjo e disse: vá cuidar do exército de Senaqueribe. E assim, em uma noite, 185.000 homens do poderoso exército assírio morreram pelas mãos do anjo do Senhor. Naquela noite, o povo de Israel foi para a cama, se é que conseguiram dormir, cercado por 185.000 soldados assírios. E quando se levantaram na manhã seguinte, estavam cercados por 185.000 cadáveres assírios. Dá para imaginar o alívio e a alegria que se espalhou pela cidade de Jerusalém naquela manhã. Com certeza foi um dia de muita gratidão ao Senhor por tamanho livramento. Contra todas as probabilidades e contra todas as expectativas, exceto a expectativa da fé, o exército assírio foi rechaçado sem sequer ter disparado uma flecha contra Jerusalém. O imparável foi parado e o invicto foi derrotado. O anjo de Deus lutou por Israel e derrotou a Assíria.
Mas Senaqueribe sobreviveu e voltou envergonhado para Nínive, a capital da Assíria, onde ele morava. Deus o poupou não em misericórdia, mas em ira. 20 anos depois, segundo conta a própria história secular, ele foi morto pelas mãos dos seus próprios filhos quando estava no templo do seu Deus, que não pôde livrá-lo. E assim Ezequias foi exaltado diante de todas as nações ao redor e o Senhor lhe deu paz por todos os lados. Mas o rei Ezequias enfrentou ainda outro grande desafio. Adoeceu de uma enfermidade mortal, mas ele orou, o Senhor o curou e lhe deu mais 15 anos de vida. Os detalhes dessa cura você pode rever clicando no link que está aparecendo aí na sua tela, ok? Mas, infelizmente, Ezequias não recebeu este milagre com gratidão. Ele deslizou no pecado do orgulho e acabou atraindo a ira de Deus sobre ele e o seu povo. No entanto, eles se humilharam e assim ficaram livres de um julgamento maior. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância. Construiu depósitos para guardar objetos de valor, armazéns e estrebarias, porque o Senhor o havia abençoado com muitos bens. Ele construiu um aqueduto para garantir água potável dentro das muralhas da cidade, mesmo durante os cercos dos inimigos. Esse aqueduto tem mais de 650 metros de comprimento em rocha sólida e pode ser visto até hoje. É uma incrível façanha de engenharia. Enfim, Ezequias prosperou em tudo o que fez. Mas quando os embaixadores da Babilônia vieram visitá-lo, ele ficou tão lisonjeado com a visita dos embaixadores daquela potência mundial em ascensão que lhes mostrou todas as riquezas do seu reino. Neste ponto, Ezequias caiu em uma tentação comum a muitos, especialmente aqueles que exercem o ministério, a tentação do sucesso. Muitos homens que permanecem firmes contra as tentações do fracasso e da fraqueza caem nas tentações do sucesso e da força. E assim termina a história do rei Ezequias. Não há dúvida de que ele começou como um rei piedoso e, em geral, o seu reinado foi de uma devoção notável. No entanto, seu começo foi muito melhor do que o seu fim. Os 15 anos adicionados à sua vida não o tornaram um homem melhor. O tempo ou a idade não necessariamente nos tornam melhores, né? Na realidade, o tempo não faz nada além de passar. Às vezes nós dizemos, o tempo dirá, ou o tempo curará, mas o tempo não faz nada disso. O tempo só vai e vem. É apenas como usamos o tempo e como lidamos com as situações é que faz a diferença. Ezequias não aproveitou bem o tempo extra que o Senhor lhe deu. Mas, apesar dos lapsos dos últimos dias, Ezequias teve um reinado notável, especialmente quando lembramos de quão terrível era a condição da nação de Judá no início do seu reinado. E por isso ele foi muito honrado pelo povo na sua morte, aos 54 anos de idade. Quem assumiu o trono depois dele foi o seu filho Manassés, que tinha apenas 12 anos de idade. Os detalhes desse reinado que durou 55 anos você acompanha comigo amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!